I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Criando 3 aplicativos Android utilizando a linguagem Java, a linguagem Kotlin e o framework Jetpack Compose. Pessoal, nessa aula nós vamos criar o aplicativo de restaurante na linguagem Kotlin utilizando o framework Jetpack Compose. Esse é o novo framework do Google que permite que a gente crie as nossas interfaces gráficas, ou seja, a parte visual da nossa aplicação, utilizando a linguagem Kotlin. E também a gente consiga trabalhar na parte lógica. Então esse novo framework ele vai facilitar bastante o desenvolvimento Android. Na aula passada nós criamos na linguagem Kotlin utilizando o sistema de views antigo, que é o sistema XML. Nessa aula nós vamos trabalhar com o paradigma de programação declarativo utilizando o Jetpack Compose. Então antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço é que você deixe o like nesse vídeo. O like não é por vaidade, é para ajudar o nosso trabalho e também ajudar a posicionar esse vídeo aqui na plataforma. E mais pessoas que precisam dessas informações encontrem esse conteúdo com mais facilidade. Então ajude o nosso trabalho e ajude esse conteúdo a ser encontrado com mais facilidade, deixando seu like. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Clica nesse botão em vermelho embaixo do vídeo inscrever-se. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho com todas as notificações, porque toda semana eu trago um vídeo totalmente diferente. Eu trago tutoriais, eu trago dicas, atualizações. Você não pode perder os meus conteúdos. Se inscreve e ative o sininho. Vamos lá, sem enrolação. Vamos começar a construir o nosso terceiro aplicativo, que agora vai ser construído utilizando o Jetpack Compose. Então você vai abrir o seu Android Studio, você vai vir aqui em Phone e Tablet, e a gente vai escolher essa atividade aqui, Empty Activity. Empty Activity é a atividade padrão agora do Android para a gente desenvolver os nossos aplicativos utilizando o Jetpack Compose. Então a gente consegue perceber que o próprio Android Studio, a primeira opção já é o Jetpack Compose. Isso mostra que o Google está incentivando cada vez mais que os novos usuários e que os usuários mais antigos utilizem o Jetpack Compose nos seus projetos. Isso daqui já deixa claro para a gente que a preferência daqui para frente vai ser o Jetpack Compose, mas isso não quer dizer que o XML vai morrer, tá? Em nenhum momento eu falei isso, e não é o assunto desse vídeo, mas que o incentivo, com certeza, daqui para frente vai ser o Jetpack, e isso está cada vez mais claro nas documentações e em vários locais você consegue ver essa mudança. Então vamos lá, vamos clicar aqui em Empty Activity, vamos clicar em Next. O nome do aplicativo vai ser o mesmo, tá pessoal? App de restaurante. Eu vou colocar traço Compose para dizer que esse daqui é referente ao Jetpack. Com.marcos, app de restaurante, underline Compose, vai ficar salvo na minha pasta Android Studio Projects. E aqui eu vou definir a API mínima 21 Lollipop Android 5.0 Lollipop. Aqui no build.gradle eu vou manter o Kotlin DSL, que é o recomendado, mas você pode utilizar o Grove DSL, o padrão antigo, beleza? Eu vou manter o Kotlin DSL
Você não consegue escolher linguagem de programação, porque o Jetpack Compose ele é 100% Kotlin. Então, quando a gente criar esse projeto, a gente vai desenvolver tudo em Kotlin, tá? Vamos clicar em Finish e aguardar o projeto ser criado. O meu projeto acabou de ser criado. Nós temos aqui a nossa mainActivity.kt, que nesse caso é a nossa atividade principal. E aqui a gente tem algumas informações que vêm por default no nosso projeto. Nós vamos tirar todas essas funções de composição. Eu vou selecionar e vou excluir tudo isso daqui. Aqui é o tema padrão, né, que você está utilizando, que é o app Restaurant Compose Theme. Eu vou tirar esse tema também, tá? Então ele abre e fecha aqui. Aqui eu tenho um surface, um componente de superfície, e aqui eu tinha uma função que estava exibindo o nome ali, né, Android. Vamos retirar tudo isso daqui, e aqui a gente vai manter, né, o setContent, que é para mostrar ali a visualização. Primeiro passo, nós vamos criar uma função composable, uma função de composição que vai criar a nossa tela principal. A nossa tela principal vai ser a tela onde a gente vai listar os nossos produtos, os nossos pratos de comida. Então eu vou colocar aqui o arroba, eu vou escrever a palavra composable, que é uma notação de composable, de composição, e aqui eu vou criar uma função privada que eu vou chamar de food list. Você vai ver que o Jetpack Compose ele trabalha também com o conceito de programação funcional. Basicamente tudo que a gente trabalha aqui é funções. Então você vai perceber que um componente é uma função, uma tela é uma função específica, você tem outros tipos de funções. Então sim, tem esse conceito aqui também no Jetpack Compose. Então eu acabei de criar aqui a nossa tela principal. Toda vez que eu coloco uma anotação chamada de composable, quer dizer que essa função vai basicamente criar a nossa tela, a parte visual. Eu vou colocar vários elementos gráficos, né, vários componentes de interface dentro dessa função aqui. Se eu não colocar essa anotação, é uma função normal. Quando eu coloco essa anotação, quer dizer que eu vou construir a tela da minha aplicação. Eu vou colocar elementos gráficos aqui dentro dessa função que vai desenhar a minha tela. Tudo isso de maneira declarativa, porque o paradigma de programação aqui não é imperativo e sim declarativo. Essa daqui é a nossa tela principal, food list, e eu vou renderizar ela aqui na minha mainActivity, aqui no setContent. Então eu vou passar a minha função chamada de food list. Se eu executar a minha aplicação, não vai ter nada, vai ter uma tela branca, porque basicamente eu não tenho nada aqui dentro. Então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso primeiro componente, que vai ser uma coluna. A nossa lista vai ficar numa coluna. Então nesse caso, eu vou colocar aqui o meu componente column, que também é uma função composable. Se eu colocar o mouse aqui em cima, você vai perceber que esse column, esse componente aqui, que é uma coluna, ele basicamente é uma função de composição. Aqui eu vou abrir e fechar parênteses. Se eu colocar o mouse aqui em cima, eu consigo ver todas as propriedades dessa função. Eu tenho aqui, por exemplo, a propriedade modifier, que é do tipo modifier, que nesse caso vai possibilitar que eu defina largura, altura, cor de fundo da minha coluna. Então com o modifier eu consigo fazer isso. Eu consigo colocar margem, eu consigo colocar alinhamentos, tudo pelo modifier. Aqui eu tenho, por exemplo, vertical arrangement, que nesse caso eu vou conseguir alinhar os componentes que vão estar dentro dessa coluna de maneira vertical. E eu tenho também o horizontal alignment. Eu vou conseguir alinhar esses componentes que vão estar dentro da coluna na horizontal. E aqui eu tenho o content, que vai ser do tipo aqui column scope. Eu consigo colocar outros componentes dentro dessa coluna. Mas por padrão, quando eu já abro e fecho chaves aqui, ele já retorna um column scope. Então eu posso colocar outros componentes aqui dentro dessa coluna. Basicamente é isso. Beleza, acabamos de definir uma coluna, mas essa coluna não tem nada. Eu preciso falar para essa coluna que ela vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Então eu preciso do modifier para fazer isso. Eu vou definir aqui a propriedade. Você já consegue ver que é P de propriedade mesmo. Eu vou definir a propriedade modifier. O modifier espera modifier. Então eu vou colocar aqui, ó, modifier com letra maiúscula. E qual é o modifier? Sempre do Compose UI, que nesse caso é da interface de usuário do Jetpack Compose. Tem vários modifiers, mas esse daqui é o recomendado, tá? Android X Compose UI. Vou dar 2 cliques aqui e aqui eu posso dar um ponto
e eu vou ter várias funções, né, que eu posso trabalhar. Então, por exemplo, eu quero dizer que essa coluna vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Eu posso estar utilizando o fill max size, ou seja, ele vai pegar toda a largura e toda a altura do meu conteúdo. E eu também quero definir uma cor de fundo. Eu vou definir a cor preta. A cor de fundo do nosso layout, da nossa coluna, vai ser preto. Então eu vou dar um ponto aqui, eu vou definir a função background, e o background eu posso passar vários parâmetros. Eu posso passar uma cor, eu posso passar um shape, eu posso passar um brush, e aí fica a seu critério. Nesse caso, eu vou passar uma cor sólida. Então nesse caso eu vou passar aqui, ó, a propriedade color, e eu vou passar aqui, ó, color.black. Eu vou passar a cor preta diretamente. Feito isso, se eu executar, eu estou utilizando aqui o Pixel 4 API 33, eu vou executar aqui no meu emulador. Nós vamos ter uma coluna que vai pegar toda a largura e toda a altura com a cor de fundo preta, que nesse caso vai ser o nosso container principal, que dentro dele vai ter um componente de listagem. E tá aí, pessoal, nós temos uma coluna que pega toda a largura e toda a altura com a cor preta. E aqui na status bar, nós percebemos que a cor tá cinza. Como é que a gente troca a cor da status bar? Existem várias formas de você fazer isso, mas a forma que eu vou mostrar aqui, a forma mais simples, você vai acessar Res, Values, você vai vir aqui, ó, em Themes, e aqui você vai definir um atributo. Eu vou definir aqui, ó. Na verdade é dentro de styles, tá? Ó. Ele abre e fecha aqui. Eu vou tirar esse fechamento. Eu vou fechar dessa maneira aqui, ó. E aqui dentro eu vou passar um item que eu vou chamar de status bar color. É aqui que eu vou definir a cor da status bar, que eu vou colocar black, que nesse caso é preto. Se eu executar, a cor da status bar vai ficar preto. Essa daqui é uma forma de você trocar a cor da status bar. Existe mais outras formas que você pode fazer também. Beleza? Vamos lá. Agora nós precisamos começar a configurar a nossa lista, né? Criar o modelo de dados e também criar o nosso item de lista para replicar no nosso componente de listagem. Então o primeiro passo é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, no pacote principal, clicar com o botão direito, eu vou criar um novo pacote que eu vou chamar de Model. E dentro de Model, eu vou criar uma classe Kotlin, ó, Kotlin Class, que eu vou chamar de Food. Vai ser a mesma coisa dos outros aplicativos, tá, pessoal? E aqui na classe Food, eu vou definir aqui um Data Class, vai ser basicamente a mesma coisa, né? A nossa classe de armazenamento. E aqui nós vamos definir as propriedades da nossa classe Food. Nós vamos precisar definir a imagem do prato de comida, img food, vai ser do tipo inteiro. Eu vou passar aqui do tipo int, vírgula. Eu vou criar aqui o food name, que vai ser do tipo string. Eu vou definir o food description, que vai ser do tipo string, porque é um texto, e eu vou definir o preço, que eu vou chamar de price, que vai ser do tipo string. Aqui eu vou colocar a segurança nula, então a gente vai iniciar como nulo. Eu vou colocar a segurança nula aqui. Eu poderia não colocar a segurança nula, mas é muito importante que a gente faça isso também. Tranquilo, já criamos aqui a nossa classe Food com as propriedades do produto, a imagem do produto, o nome, a descrição e o preço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o item de lista. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez lá no XML, só que aqui no Jetpack Compose eu não tenho XML. Eu vou desenhar aquele item utilizando a linguagem Kotlin. Eu vou estar utilizando componentes funcionais, né, funções, para poder criar esses componentes. Então, nesse caso, eu vou criar aqui mais um pacote, onde vai ficar os nossos itens de lista. Eu vou chamar de list underline item. E aqui dentro eu vou criar o meu item de lista. Nesse caso vai ser um arquivo file, né, um arquivo Kotlin, que eu vou chamar de food item.
E como esse recurso é um recurso gráfico, nós vamos criar uma função composable. Então eu vou criar aqui uma função do tipo composable, que vai se chamar food item, o nosso item de lista. Nós vamos ter alguns parâmetros aqui e aqui a gente vai desenhar esse item de lista. Para que a gente consiga ver o desenvolvimento em tempo real, eu preciso criar um preview. Nesse caso, é uma outra função que vai visualizar essa função que a gente está criando. Então, por exemplo, eu vou criar um preview para essa função foodItem. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ser do tipo composable, porque vai ter recurso gráfico aqui, uma anotação composable e uma anotação preview. E aqui eu vou criar ela como privada, que eu vou chamar de foodItem preview, sempre esse padrão. Ou seja, eu quero visualizar tudo que eu estou criando aqui no foodItem. Então, eu estou chamando de foodItem preview. E aqui dentro eu vou passar o meu foodItem, a minha função composable foodItem. Tudo que eu fizer dentro de foodItem, eu vou conseguir visualizar aqui na minha função de preview, foodItem preview. Se eu vim aqui no split e eu executar, eu posso executar o foodItem preview. Eu vou conseguir ver em tempo real a minha criação, a criação do meu item de lista. Então, vamos lá, vamos executar aqui que vai aparecer nada, na verdade, né? Mas é bom que você já faça isso para ficar configurado. E tá aí, foodItem preview, não tem nada aqui. Bom, vamos lá, vamos construir o nosso item de lista. O nosso item de lista basicamente vai ter a imagem do produto, o nome, a descrição, o preço e o botão ADD Cart. Vai ser a mesma coisa, tá? Só que aqui vai ser no Jetpack Compose. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos colocar as imagens do nosso aplicativo dentro do nosso projeto. Eu vou dar um Ctrl C. Eu vou acessar Project, Res Drupal. Vou dar um Ctrl V. Eu vou colar aqui nesse caminho. OK. E as imagens já estão aqui dentro. Agora, eu vou precisar instalar uma biblioteca aqui no meu projeto referente ao Constraint Layout. Para que a gente consiga construir esse layout bem alinhado, tudo certinho, nós precisamos do Constraint Layout. Você já viu isso nos outros projetos. Aqui no Jetpack Compose, nós também temos o Constraint Layout, só que a gente precisa adicionar uma dependência, uma biblioteca externa que vai possibilitar que a gente trabalhe com Constraint Layout. É uma biblioteca do próprio Google, é oficial, só que ela está em forma de dependência. Então vamos lá, eu vou deixar na descrição do vídeo esse bloco de notas aqui, ou só escrito mesmo o nome da dependência. Você vai copiar a dependência do Constraint Layout. Você vai acessar aqui o build.gradle.kts e aqui na parte das dependências eu vou colar a dependência do Constraint Layout. Beleza? Aqui, como é KTS, a gente está trabalhando com Kotlin DSL, precisamos colocar dentro de parênteses. Então, eu vou abrir o parênteses aqui, né? Abrir e fechar. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou sincronizar o projeto. Acabei de sincronizar, bem simples, né? E a gente vai trabalhar aqui no foodItem. Então, aqui dentro de foodItem, eu preciso definir o meu layout principal, que nesse caso é o meu Constraint Layout. Eu vou definir aqui Constraint, a minha função Composable Constraint Layout. Eu vou abrir e fechar parênteses. E ele tem algumas propriedades exclusivas dele, que nesse caso é um modifier para definir largura e altura. Ele tem esse Optimization Level e ele tem esse Crossline. Então, nesse caso, eu vou definir aqui um modifier. Eu quero definir aqui mais um modifier do Compose. Eu quero falar para esse Constraint Layout que ele vai pegar toda a largura da tela. A altura vai ser baseado no tamanho dos componentes. Então, a altura vai ser dinâmica. Se tiver 30 componentes aqui dentro do Constraint Layout, ele vai pegar a altura desses 30. Então, não vai ter uma altura específica. Eu não vou pedir para ele pegar toda a altura do layout. Nesse caso, eu vou pedir para ele pegar toda a largura do layout. A largura, sim. Então, nesse caso, eu vou definir essa função aqui, ó, que é o Fill Max Width. Eu vou pegar o máximo da largura. Vou dar um ponto novamente, eu vou definir aqui a função background e eu vou definir uma cor de fundo para esse constraint layout de preto. Então, color.black. Eu vou definir também um padding, que é um espaçamento que vai ficar aqui, ó, basicamente um espaçamento no topo
E aqui na parte de baixo vai ficar um espaçamento de 10 dps. Aqui na parte da esquerda e da direita vai ser 0 dps. Então eu vou definir aqui um padding. Ó, já apareceu aqui, né, o fundo preto. O primeiro, que a gente, se eu colocar o mouse aqui, ó, o primeiro vai ser na horizontal e o segundo na vertical. Então, se eu definir 0 dp aqui, o primeiro foi na horizontal, que nesse caso vai ser o início. Eu preciso importar o dp, só colocar o mouse aqui, vou dar um Alt, Enter. Só colocar aqui, ó, import propriedade dp. Importei aqui o dp, né? Vou dar uma vírgula aqui, o próximo vai ser no topo. Ó, o próximo vai ser no topo, então o topo vai ser 10 dps de espaçamento. Depois vai ser no final, ó, end. Então no final vai ser 0 dps, então 0 dps e na parte de baixo vai ser 10 dps. Então vou colocar aqui, ó, 10 dps. Beleza, já temos aqui o nosso Constraint Layout. Nós precisamos definir aqui a referência de todos os componentes. O Constraint Layout, eu só consigo alinhar um componente no outro se eu tiver a referência de cada componente. Então eu preciso criar a referência de cada componente desse daqui. A referência da imagem, a referência do nome, da descrição, do preço e também do botão. Então nesse caso, eu vou criar aqui uma variável, vou abrir e fechar parênteses, e aqui eu vou criar a referência. Então eu vou criar a referência para a imagem, que vai ser img food, vírgula. O próximo vai ser o txt food name, vai ser o nome do produto. O próximo vai ser o txt food description. O próximo vai ser o txt price. O próximo vai ser o bt add cart, que é o botão, e nós precisamos também da referência do card view. Nós vamos ter aqui a referência do cartão, que eu vou chamar aqui de container img, vai ser o nosso container de imagem. Nós vamos ter também a referência dessa linha. Temos uma linha aqui também. Então aqui eu vou colocar row item, row significa linha. Então, vou colocar como row item. E aqui vai receber o nosso método createRefs, que basicamente é o nosso constraint layout. Então, nós criamos as referências para todos os componentes. Então, createRefs de referências, a gente criou todas as referências. Se eu colocar o mouse em cima de cada variável dessa daqui, você vai ver que ela é do tipo constraint layout reference, ou seja, uma referência de um constraint layout. Beleza, vou pular uma linha aqui, vou organizar um pouco mais. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir o meu card view. E dentro do card view, eu vou colocar essa imagem. Por isso que eu estou definindo o constraint layout. Para definir o card view aqui no Jetpack Compose, você vai definir aqui a função composable card, essa primeira aqui, ó. Vamos abrir e fechar parênteses. E a gente vai ter várias propriedades, modifier, shape para definir arredondamento, colors para definir cores, elevation, border, content e assim por diante. A primeira coisa que eu quero definir é o modifier. Então eu vou definir aqui o modifier, espera o modifier do Compose e eu preciso passar a referência desse card view. Então nesse caso, para definir a referência, eu vou definir aqui, ó, a função constraint_s. E aqui eu vou passar o ID, a referência desse card view, que nesse caso é o container img. Eu vou passar para cá o container img. Eu vou abrir e fechar chaves e automaticamente ele vai retornar um constraint scope. Aqui dentro eu vou fazer os alinhamentos necessários, mas antes de fazer esses alinhamentos, eu vou terminar de configurar o meu card view. O meu card view, ele também vai ter o tamanho dele, a largura e a altura. Então, se eu utilizar aqui o size, ele já vai definir tanto a largura quanto a altura. Ele já vai definir de uma vez só. A largura e a altura vai ser de 130 dps. Eu vou dar um ponto novamente, eu vou definir aqui um padding, que ele vai ter um espaçamento geral de 20 dps. Vai ser esse espaçamento aqui, né, no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo.
E agora eu vou dar uma vírgula aqui, eu vou passar a próxima propriedade, que é o colors. O colors espera um card defaults ponto card colors. E nesse card colors eu posso definir um container color e assim por diante. Então eu quero definir uma cor de fundo para esse card. Pode ver que o card já está aqui, mas nós vamos definir uma cor de fundo para ele através do container color. O container color espera uma cor. Então nesse caso eu vou passar o color.white, que é branco. O nosso card view ele vai ficar branco. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Ó, ele vai ficar branco. Outra coisa que eu quero fazer é definir um shape para ele. Você pode definir esse shape. Por padrão, ele já definiu um arredondamento. Você percebeu aqui, né, que ele definiu. Mas se ele não definisse, você poderia definir aqui um shape. E aqui você poderia passar aqui, ó, shape defaults ponto. E você tem alguns shapes padrões. Por exemplo, eu poderia passar esse medium, que basicamente vai ser esse mesmo resultado. Se eu colocasse, por exemplo, ponto large, ó, vou colocar aqui, ó, ponto large, ele vai deixar mais arredondado esse card view. Ó, ponto extra large, ó, vai ficar muito mais, tá vendo? Então, nesse caso, eu vou definir como medium. Por padrão, ele já vem como medium, mas é bom que você deixe essa configuração aqui, porque se mudar a biblioteca, se mudar alguma coisa, você já vai ficar com essa aparência. Então, eu vou deixar como medium mesmo. Você não precisa definir sombra. No caso lá, a gente definiu, né? Caso a gente troque o fundo. Então, nesse caso, eu vou definir a sombra aqui. Eu vou passar aqui um elevation. E aqui eu vou passar um card defaults.card elevation. E aqui eu vou passar o default elevation. Vou colocar 8 dps de sombra, caso eu queira retirar esse fundo aqui. Basicamente é isso. Nós temos aqui o nosso card. E agora a gente vai colocar a nossa imagem. Então eu vou definir aqui uma função composable referente à nossa imagem. Essa imagem, por padrão, ele já traz a propriedade painter e um content description, que é a descrição da imagem. Então, nesse caso, eu vou retornar aqui um painter resource. E aqui você vai ver que o retorno é um inteiro. Eu vou passar uma imagem padrão aqui, tá? Eu vou importar esse R aqui. Vou dar um Alt e Enter. Eu vou colocar aqui um ponto food1. Só para testar, daqui a pouco a gente vai pegar de forma dinâmica. Eu vou colocar uma descrição para essa imagem, você pode colocar uma descrição aqui, ou se você não for colocar descrição, você pode colocar como nulo e vai funcionar. Essa imagem não está aparecendo, por quê? Precisamos definir uma largura e uma altura. Eu vou definir aqui o modifier do compose. Eu vou definir uma constraint para essa imagem, que nesse caso é o nosso img food. Essa referência aqui. Eu vou abrir e fechar chaves. Daqui a pouco a gente já vai passar essas referências. Eu vou dar um ponto size aqui e eu vou definir o tamanho, que vai ser 60 dps. 60 de largura e 60 de altura para essa imagem aqui. Beleza, já configuramos a nossa imagem e o nosso card view. Agora eu vou trabalhar nas constraints. Vamos vir aqui no Card View. Primeira coisa que eu preciso fazer é os alinhamentos do Card View. O Card View ele vai estar alinhado no topo do layout, no topo do Constraint Layout e na esquerda do Constraint Layout. Então aqui dentro eu vou passar top.link2, ele vai ficar alinhado no topo do meu Constraint Layout. Então vou passar aqui, ó, parent, que é o meu Constraint Layout, ponto top. Ou seja, ele vai ficar alinhado no topo do meu Constraint Layout. E aqui eu vou definir uma margem no topo de 0 dps. Eu não quero definir margem aqui. Eu também vou definir um alinhamento aqui na esquerda. Então, esse Card View ele vai começar, Start, Link to, ele vai começar no começo do meu Constraint Layout. Então, 0.dp. Agora, eu vou vir aqui na imagem. Aí, a referência da imagem é img food. Agora eu quero colocar essa imagem dentro do Card View. Lembrando que a referência do Card View é container img. Então, nesse caso, eu vou alinhar essa imagem no topo do meu container img top.
E aqui vai ser 0 dps. A gente vai alinhar a imagem no topo do nosso container. Então está alinhado aqui no topo. Eu também vou alinhar no começo, na esquerda e na parte de baixo. Aí vai ficar centralizado. Eu vou alinhar no começo do meu container. Então, container.start 0 dps. Eu vou alinhar no final. Então, end.linkTo vai ficar alinhado no final. 0 dps de margem. E vai ficar alinhado na parte de baixo. Bottom.linkTo container.bottom 0 dps. Beleza, automaticamente ele já vai ficar centralizado aqui. Ele está carregando, ficou centralizado. O próximo passo é definir o nome do prato de comida que vai ficar ao lado do container. Então aqui embaixo da imagem, eu vou pular mais uma linha, eu vou definir aqui uma função composable referente ao texto. Eu vou colocar aqui um texto. Aqui ele espera um texto do tipo string. Por enquanto eu vou passar de forma local, tá? Só para a gente ver. Então vou passar aqui food 1. Daqui a pouco a gente vai passar de forma dinâmica. O tamanho desse texto, font size, vai ser de 18 SP. Eu vou importar o SP, Alt Enter. Eu vou definir um font weight. Font weight vai ser bold, negrito. Eu vou definir a cor desse texto, que vai ser branco, então color.white. E eu vou definir também as constraints. Então eu vou definir aqui o modifier do compose, .constraint as, a referência do texto qual que é? txt food name. Essa é a referência do texto. E aqui eu vou fazer os alinhamentos. Então nesse caso, eu vou alinhar no topo do meu constraint layout, parent.top, vai ter basicamente aqui 30 dps, então ele vai ter 30 dps aqui no topo, 30 dps. Eu vou alinhar esse nome aqui ao final do card view, então eu vou colocar aqui start.linkTo, eu vou alinhar ao final do container img, então eu vou colocar aqui .end, ou seja, ele vai começar, start, ao final do container img. E aqui eu vou passar 0 dps de margem. Ele já vai começar ao final. E tá aí, pessoal, 30 dps do topo e 0 dps aqui do container. O próximo é a descrição. Eu vou copiar esse texto, vou pular mais uma linha, vou colar aqui na parte de baixo. O próximo vai ser a descrição. Então aqui eu vou passar uma descrição fictícia. A descrição vai ter 14, o tamanho da fonte, negrito, texto branco. A referência vai ser txt food description. Essa descrição ela vai ficar abaixo do txt food name. Então vou colocar aqui a referência txt food name. Vai ficar abaixo. Então vou passar aqui, ó, bottom. Nesse caso eu não vou passar nenhuma margem. Então a descrição vai ficar abaixo do nome e vai começar ao final do container img. Nem preciso passar a margem aqui também. Depois, eu vou alinhar essa descrição aqui na parte final. Eu vou definir end.linkTo. Eu vou alinhar ao final do meu conteúdo py. E eu vou definir aqui .padding. Vou até colocar aqui, ó, .padding. Vou colocar um padding de 65 dps aqui na parte do início, porque depois que o texto crescer, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar 65 aqui, 10 dps aqui no topo, 40 dps no final. Então vou colocar aqui, ó, 40 dps no final e 0 dps na parte de baixo. Aí ele vai ficar 100% alinhado. Eu também vou definir aqui que o máximo de linhas que eu quero exibir vai ser 3. Então, o máximo de linhas vai ser 3. Vai ser máximo 3 linhas aqui a descrição. O próximo vai ser o preço. Então, eu vou dar um Ctrl C. Eu vou passar aqui o preço. O preço eu vou colocar por enquanto de maneira fictícia, tá? Mas daqui a pouco a gente vai pegar tudo isso de uma maneira mais dinâmica. Eu vou colocar 25. O preço vai ser 18 SP. Negrito, cor branca, a referência do preço vai ser txt price
Esse preço ele vai ficar abaixo, então bottom, né? Ele vai ficar abaixo do TXT Food Description. E aqui eu vou colocar mais ou menos 20 dps. 20 dps aqui. E ele vai começar ao final do container IMG, 0 dps. Vai ficar aqui na parte de baixo. Agora nós vamos ter um botão, que é o botão do carrinho, né? ADD Cart. Então aqui eu vou colocar o meu componente botão, que é essa função composable chamada de button. Ele já traz o onClick, que é o clique do botão. Aqui dentro das chaves do botão, você vai ver que tem um row scope. Aqui eu posso colocar um outro componente. Nesse caso, esse botão está aqui, né? Ele não tem nenhum texto dentro dele. Eu vou colocar um componente de texto e aqui eu vou passar o texto para esse botão. Vou quebrar a linha aqui para organizar um pouco mais. Eu vou passar o texto desse botão, que vai ser add cart. O texto desse botão, o tamanho da fonte vai ser 18 SP. Eu vou definir um negrito, então font weight, eu vou passar bold, então font weight bold. Eu vou passar a cor desse texto, né? Então color, eu vou passar color.white. Já configuramos o texto aqui. Agora a gente vai colocar uma cor nesse botão, vamos configurar esse botão. Nós temos várias propriedades aqui, né? Nós temos shape, colors, elevation, border e assim por diante. Isso é uma coisa muito interessante do Jetpack Compose, é que você consegue ver todas as propriedades que você consegue trabalhar naquele componente, só colocando o mouse em cima ali da função. Isso nos outros é mais complicado, é mais chato de você ver. Aqui é muito mais fácil, você consegue ver o retorno, você consegue ver tudo. Então isso daqui já facilita bastante. Eu vou definir aqui um modifier. Eu vou definir a altura desse botão, utilizando a função high. A altura desse botão vai ser de 45 dps, vai ter uma altura de 45. Eu vou definir constraint as, a referência desse botão, então eu vou colocar aqui, ó, bt add cart. Aqui na parte de baixo eu vou definir a cor desse botão, utilizando aqui a propriedade colors, que espera um button defaults.button colors. Aqui no button colors você consegue definir a cor de fundo, a cor do conteúdo e assim por diante. Então eu vou definir a cor de background utilizando a propriedade container color. Eu vou definir essa classe aqui, ó, de cores que vem do Compose UI Graphics. Eu vou abrir parênteses aqui, eu vou colocar um hexadecimal diretamente. Vou colocar aqui, ó, 0xFFF44336. No caso, né, esse hexadecimal ele não está em string, ele está em um retorno diferente, que é um long. Então eu preciso colocar sempre 0xFF e o hexadecimal. Aí vai ficar da cor correta, que nesse caso é vermelho. Ó, ficou vermelho. Agora eu vou fazer os alinhamentos. Aqui no constraint as, eu vou colocar esse botão embaixo da descrição e ao final do preço. Então nesse caso eu vou definir aqui top.link_to, ele vai ficar abaixo da descrição, então bottom. Eu vou definir 10 dps, vai ter 10 dps aqui. Eu vou definir start.link_to txt price.end, ou seja, o botão ele vai começar ao final do preço, e aqui eu vou colocar uma margem de 10 dps aqui, ó, para ele não ficar colado. A margem no topo de 10, a margem aqui no final de 10. E ele vai ficar colado aqui no final do constraint layout. Então eu vou passar aqui, ó, end.link_to parent.end. E aqui eu vou colocar 10 dps na margem final. Ele vai ficar alinhado no final do meu conteúdo pai. E vai ter uma margem de 10 aqui. Beleza. E por último, pessoal, embaixo desse botão, nós vamos ter a linha, que é o nosso row item. Então, para definir essa linha aqui, eu posso definir uma row, né? Uma row, que nesse caso é essa função composable referente a uma linha. Então, eu posso definir aqui uma row. Inclusive, é o mesmo nome, né? Fica muito mais fácil de a gente entender. E aqui eu vou definir um modifier do compose, e eu preciso definir uma largura para essa linha. Então essa linha eu vou definir aqui uma largura dela, width,
Eu vou colocar 350 dp de largura e eu vou definir uma altura para essa linha, utilizando a função height. Eu vou colocar 3 dp de altura e eu vou definir também aqui uma cor de background para essa linha, que vai ser branco, né? Color.white. A linha vai aparecer aqui na parte superior. Eu vou dar um ponto aqui, vou passar o constraint S, vou passar a referência, que é o row item. E aqui eu vou fazer os alinhamentos, ó, tá vendo? Essa linha tá bem aqui, ó. Eu tenho que colocar ela aqui na parte de baixo. Então vamos lá, top.link2 vai ficar embaixo do txt price ou do botão, tanto faz. Então vai ficar embaixo do txt price, eu vou colocar 30 dps aqui de margem final. Ele vai começar no começo do meu constraint layout. Então start parent.start, vou colocar 20 dps aqui na parte inicial e ele vai ficar alinhado no final do meu conteúdo Python. End.link2 parent.end e eu vou passar aqui 20 dps. Vai ter um espaçamento de 20 aqui, de 20 aqui e de 20 aqui na parte superior. Pessoal, basicamente é isso. Nós criamos aqui o nosso item de lista e, por enquanto, né, a gente passou esses dados de maneira fixa. Agora que a gente criou o item de lista, nós temos aqui também o nosso modelo de dados. Nós vamos acessar a main activity e configurar o nosso componente de listagem, o componente que vai listar esses dados. Nesse caso, o Jetpack Compose não tem adapter, não tem recycler view. Nesse caso, eu não vou trabalhar com recycler view. Existe um componente específico para fazer a listagem. E eu não preciso de adapter, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso definir o componente de listagem e passar o seu item de lista, que automaticamente ele vai ser replicado. Basicamente é isso, ele já faz um monte de coisa por debaixo dos panos. Então a gente não precisa de recycler view, de adapter, a gente vai encurtar esse código drasticamente. Então basicamente aqui na nossa coluna principal, nós vamos definir um componente aqui chamado de lazy column, essa função composable, que é para trabalhar com listagem de dados. Quando eu quiser trabalhar com uma lista na vertical, eu vou utilizar o lazy column. Quando eu quiser trabalhar com uma lista na horizontal, eu vou colocar lazy row, né, row de linha. Se eu quiser trabalhar com lista em formato de grade, eu posso colocar lazy grid, aqui ó, lazy vertical grid, lazy horizontal grid e assim por diante. Então nesse caso eu vou trabalhar com lazy column, vai ser uma coluna. Temos várias formas de criar essa lista. A forma mais simples de todas é passar uma lista aqui para dentro do lazy column. A gente vai abrir e fechar chaves e automaticamente a gente vai passar o nosso item de lista. O componente de listagem é isso daqui, lazy column, e a gente vai passar o item de lista aqui dentro. Porém, a gente não tem nenhuma lista ainda. Então, nesse caso, eu vou criar essa lista de maneira local, aqui mesmo, posso criar aqui mesmo. Então, eu vou criar uma variável chamada de food list, que vai ser do tipo mutável. Então, vai ser uma lista mutável de food. Então, vai ser uma lista mutável de food, que vai ter a imagem, o nome, a descrição e o preço. E essa lista vai iniciar vazia utilizando o mutable list_of. Então você percebe que a gente está utilizando normalmente aqui a linguagem Kotlin, né, junto com o paradigma de programação declarativa do Jetpack Compose. Sensacional. E aqui dentro do mutable list_of eu posso passar os meus itens de lista diretamente. Então eu posso pressionar o Enter. E aqui dentro eu posso passar, por exemplo, a minha classe food, exatamente essa classe aqui. E se eu colocar o mouse aqui, eu vou passar a imagem do produto, o nome, a descrição e o preço. Inclusive, eu vou abrir o projeto app de restaurante Kotlin para mim ver como é que ficou a descrição. Então vamos lá. Eu vou deixar aberto aqui. Eu vou acessar aqui a main activity, pessoal. Eu vou copiar só essa descrição aqui porque ela vai ser padrão. Então vamos lá. Então aqui eu vou passar o img food, que é um inteiro, então vai ser r.drawable.food1. Depois a gente vai ter aqui o food name, que nesse caso vai ser food1 e assim por diante. Depois o food description, que é uma string, aí eu vou passar aquele texto aleatório. E os preços aqui eu vou passar aleatório, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui o price. Esse daqui vai ser, por exemplo, 120. Depois 80, 75.
Eu acho que o outro é 65. Então, nesse caso, eu acabei de passar o primeiro item para minha lista Food List. Eu vou dar uma vírgula aqui e vou passar mais o item. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. O próximo vai ser o Food 2. Vou colocar aqui, ó, Food 2. Vai ser R$80. Vou dar uma vírgula aqui. Food 3. Food 3. Próximo vai ser 75. Vírgula. Food 4. Food 4. Aqui eu vou colocar 65. Food 5. Esse aqui eu vou colocar 95. Beleza, 5 itens. Então a nossa lista tem 5 itens dentro dela. Agora que a minha lista está pronta, eu vou passar a minha lista completa para o meu componente de listagem, que é o Lazing Column. Eu vou tirar esses parênteses aqui. Eu vou passar aqui, ó, um método chamado de Items Indexed. E aqui dentro eu vou passar a minha lista, que é Food List. Eu vou abrir e fechar chaves e automaticamente ele vai retornar 2 parâmetros aqui. Ele vai retornar a posição dos itens de lista e vai retornar cada item da minha lista. Então, nesse caso, eu poderia colocar aqui a posição. Posição, vou renomear aqui. E o outro seria o próprio item de lista. Ele vai trazer um de cada vez. Então, eu vou colocar aqui como Food. Então, você vai ver aqui, ó, que se você colocar o mouse em cima, a position é um inteiro. Então, ele retorna a posição de cada item de lista. E aqui no Food, ele vai retornar o próprio item, né? Ó, Food. Beleza. Agora, dentro desse item indexed, eu vou passar o meu item de lista que eu criei. Que é esse daqui, ó, Food Item. Esse item que vai ser replicado. Então, eu vou passar para cá o meu Food Item. E esse Food Item, ele precisa ter um parâmetro para receber cada item recuperado aqui, ó. Então, eu preciso ter um parâmetro aqui dentro do Food Item, que eu vou chamar de Food, que vai ser do tipo Food. E aí, nesse caso, ele espera que o Food, a gente já tem esse Food, que já está retornando da lista. Então, eu vou passar o Food diretamente através da propriedade. Vai chegar aqui, e aí eu vou conseguir recuperar cada item. Então, por exemplo, eu vou recuperar a imagem, então eu vou passar aqui, ó, IMG. Eu vou colocar aqui como imagem food, só para não ficar duplicado. Então, imagem food recebe a nossa propriedade food, ponto, e aí eu vou conseguir recuperar o IMG food. Lembrando que esse IMG food é o get, né? Eu vou dar um val aqui, eu vou criar aqui o food name. A gente vai pegar a propriedade food e do food eu consigo recuperar o nome de cada produto. Então vamos lá. Food description recebe food, ponto, e eu vou conseguir recuperar a descrição de cada produto. E por último, eu vou recuperar o preço. Que vai vir através do food, ponto, price. Esse imagem, deixa eu ver, se eu colocar IMG, acho que vai funcionar, não tem problema nenhum. Vai ter 2 aqui igual, então nesse caso eu vou colocar imagem mesmo. Beleza, já temos aqui as nossas variáveis, eu vou passar elas, né, diretamente para os nossos componentes, para popular. Então nesse caso aqui, ó, a minha imagem, eu não vou passar uma imagem fixa, eu vou pegar a imagem que eu recuperei, imagem food, vou passar para cá diretamente, imagem food. Aí nesse caso, ó, repare que ele vai falar aqui, ó, que tem um ponto de interrogação, segurança nula. Então vou colocar 2 exclamações aqui, e aí já vai sumir esse erro. Aqui no food 1 é o nome, então vou passar food name. Vou colocar aqui a exclamação, a descrição. A mesma coisa, então vai ser food description. O preço, então vou passar aqui, ó, o price. Price.
E basicamente é isso. Aí aqui no preview eu não preciso mais dessas informações. Deixa eu tirar esses imports. Beleza, pessoal. Só organizar aqui, né? Deixar sempre um espaçamento de uma linha. Para deixar bem organizado. Tranquilo. Food, main activity. Deixar um espaçamento aqui. Beleza. Vamos executar. Vamos vir aqui, ó, em app. Executar. E agora a gente vai ter o mesmo aplicativo, app de restaurante, criado no Jetpack Compose. Então você viu que é muito mais simples aqui no Jetpack Compose. E tá aí, pessoal, ó, Food 1, Food 2, 3, 4, 5. E ficou a mesma coisa, ficou muito elegante. Então, pessoal, basicamente a gente criou o mesmo aplicativo, utilizando agora o framework Jetpack Compose. Então, nesse caso, eu não preciso de uma Recycler View, eu não preciso de adapter. O que eu vou fazer? Eu vou ter lá a classe do produto com as propriedades, eu vou criar o item de lista. Então, esse item de lista eu vou estar utilizando o paradigma declarativo. Eu vou construir a minha tela, né, com as funções ali do Jetpack, mais a linguagem Kotlin. Então, tá aí. Food item, eu crio basicamente o item de lista, eu não tenho XML. E aqui na main activity, que seria a minha tela principal, eu vou definir uma coluna, porque os itens vão ficar na vertical. Eu defino aqui o meu componente LazyColumn, que é um componente onde vai ser renderizado uma lista. Eu vou passar uma lista para o meu itens indexed, então eu passo a lista pronta, né, a lista local que eu criei aqui. Ele vai retornar cada item de lista, eu vou passar para o meu food item, e aí eu vou conseguir popular de maneira dinâmica em cada componente. Basicamente é isso, pessoal. Muito mais simples, né? Ficou muito mais legível, muito mais interessante no Jetpack Compose. Então a gente consegue ver uma evolução muito interessante no desenvolvimento Android, tanto na linguagem Java, Kotlin e no Jetpack Compose. Eu trouxe aqui esse conceito de listagem de dados. Listagem de dados é um conceito, é um recurso, na verdade, muito utilizado nos aplicativos. De 70% a 80% dos aplicativos utilizam listagem de dados, tanto listagens de produtos como de clientes, não importa. Você sempre vai ver um aplicativo onde tem listagens de dados, complexas ou não complexas. Eu trouxe esse recurso na linguagem Java, na linguagem Kotlin e no Jetpack. E a gente consegue ver uma clara evolução. E agora a gente vai comentar um pouco mais aí, antes de concluir o vídeo, algumas vantagens e desvantagens. É claro que eu não vou comentar tudo, tá, pessoal? A ideia aqui, isso aqui não é um curso, mas a gente vai comentar por cima. Deixa eu só tirar esses imports aqui. Beleza, agora o projeto já está 100%. E deixa eu ver se tem alguma coisa faltando. Deixa eu tirar a posição, eu não estou utilizando, então deixo dessa forma aqui, com underline. Tranquilo. Bom, a primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte. Eu vou acessar um site aqui onde a gente consegue ver um contador de caracteres. Pô, Marcos, mas para que isso? Primeira coisa que eu quero analisar com vocês aqui é a quantidade de caracteres que a gente digitou em cada projeto, tanto na linguagem Java, Kotlin e no Jetpack Compose. A gente vai analisar a quantidade de código. Eu vou levar em consideração aqui que eu não vou contar os imports. Eu não vou contar os imports, nem os package. Eu vou direto do código aqui, ó, do código base até o final. Vou contar todas as chaves, tudo certinho. Tanto na parte do XML quanto no Jetpack. E a gente vai colocar aqui para ver a quantidade de caracteres. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai acessar aqui. Eu vou ter que fechar esses projetos. Tem um monte de projeto aqui. Deixa eu só abrir. Eu tenho que abrir o do Java, né? App de restaurante Java. Vou abrir mais um projeto aqui. Acabou de carregar aqui, então vamos lá. O primeiro projeto é Java. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai colocar todo o bloco de código aqui, ó. Lembrando que eu sempre vou deixar em todos os projetos um espaçamento de uma linha. Então, por exemplo, ó, a gente não vai contar os imports. Então a gente vai ter aqui uma linha, sempre verificar se tem um espaço de uma linha para ficar correto em todos eles, ó. Então
Então vai ter um espaço de uma linha sempre. Ó, aqui no final eu vou colocar um espaçamento de uma linha, beleza. Aqui no model nós vamos verificar aqui o espaçamento de uma linha. Ó, aqui tem duas, então já vou diminuir aqui. É muito importante que a gente faça isso com muita calma para ficar correto. Depois eu vou ter o adapter. O adapter também, ó, uma linha, também uma linha. Eu vou pular mais uma linha. E a gente vai ter também os layouts. Então, vou ter Activity Main. Então, a gente vai ter que contar o código do layout. Ó, esse aqui eu vou tirar, que é redundante. O código do layout eu vou contar. Food item, porque faz parte do desenvolvimento. Então, vou deixar só um espaçamento de uma linha mesmo, sempre, para fazer a contagem correta, tanto de linhas quanto de caracteres. Beleza, tudo certo aqui. E vamos ter mais alguma coisa aqui, né, eu acho. Não, é isso. Então, vamos lá. Primeiro, Activity Main. Vamos copiar todo esse bloco de código. Vou jogar aqui. Ó, vou pular uma linha só, vou voltar no projeto do Java, vou vir aqui no Food Item. No Food Item, eu vou copiar simplesmente todo esse bloco de código. Vou colar aqui. Depois, eu vou acessar a main activity. Não vou contar os imports, então vou pegar desde a classe aqui, ó, até a parte de baixo, até o último fechamento. Eu vou pular uma linha, já vou colar aqui, ó. Depois, food Java, sem os imports, né, e o package. Beleza. Vamos fazer aqui no food adapter. Então, eu vou fazer com vocês aqui com muita calma, para não ter nenhum tipo de manipulação, nada. Então, a gente vai ver tudo isso em tempo real. Então, food adapter, food, main activity, activity main, food item, certo? Tudo, basicamente tem tudo aqui que a gente colocou. Vamos ver aqui quantos caracteres, ou seja, quantos caracteres a gente vai precisar digitar nesse projeto, basicamente ali. Eu sei que tem algumas coisas que são automáticas, mas a maioria das coisas a gente digitou. Então, a gente consegue ver aqui linhas, palavras e caracteres. Olha que interessante. Por isso que esse site aqui vai ser muito bom para a gente fazer a comparação. Então, eu vou deixar anotado aqui. Eu vou até abrir um outro bloco de notas. Primeira coisa que eu quero verificar com vocês é isso daqui, ó. Então, vamos lá. Linguagem Java. Lembrando que é o aplicativo de restaurante. Muito importante que você saiba que é restaurante. Qual a principal funcionalidade que a gente testou? Listagem de dados. Listagem de dados. No Java, a gente vai ter... Vou até copiar isso daqui, passar para cá. A gente vai ter 8.172 caracteres, palavras 724 e linhas 243. Então, nesse caso, o nosso projeto teve 243 linhas, 724 palavras e 8.172 caracteres. São os códigos ali que a gente digitou. Vamos excluir tudo isso daqui, ó. Você vai ver que não tem manipulação, tá zero. Eu vou acessar agora, vou fechar o projeto Java. Não vou nem fechar, vou deixar aberto aqui, ó. Vou acessar o Kotlin. Pode ver que esse projeto, ó, app de restaurante Kotlin. Eu vou simplesmente abrir tudo aqui, primeiro, né? A gente vai acessar o layout. Vamos verificar os espaçamentos, se eles estão com uma linha, né? Tem que estar com uma linha, então uma. A gente precisa fazer isso, eu não vou pular. Ó, aqui eu pulo uma linha, beleza. Aqui no Java, se eu não me engano, eu pulo uma linha, né? Deixa eu só ver.
Eu pulo uma linha aqui mesmo. Então, só pulo uma linha aqui no food. Vai ficar dessa forma, food adapter, uma linha, uma, e aqui também, né? Ó, pode ver que do Java, food adapter, eu pulo aquela linha final. A main activity, eu vou tirar aquele XML redundante, vai ter só uma linha. O food item vai ser uma linha também. Muito importante a gente manter esse padrão, porque senão fica errado, né, pessoal? A contagem ali de linhas, no caso. Beleza, tudo certo. Então, vou vir aqui. Basicamente vai ser a mesma coisa, né? O XML não vai mudar nada. Tanto em Java quanto Kotlin, vai ser a mesma quantidade de caracteres e palavras. O que vai mudar vai ser o código em Kotlin. Então, a gente vai vir aqui na main activity. Ó, logo aqui abaixo. Pulo só uma linha. Food adapter. Não estou pegando os imports. Por que não estou pegando os imports? Porque no Jetpack os imports são muito grandes. Então vai dar uma diferença e os imports são praticamente automáticos, tá? Eu não estou pegando os imports. Data class. Então já foi. Adapter, data class e agora main activity. Certo? Tá aqui, ó. Você pode ver, eu já coloquei tudo certinho. Ó. Então vamos lá, pessoal. No Kotlin, basicamente, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. 7.501 caracteres, código que a gente digitou ali. Muita coisa a gente digitou, poucas coisas foram automáticas. Palavras 679 e linhas 200. Então a gente teve 43 linhas a menos do que no projeto ali, utilizando a linguagem Java, menos palavras e também menos caracteres. Então sim, houve uma redução bacana entre Java e Kotlin na listagem de dados, mesmo utilizando Recycler View. Então você consegue ver aqui o que a gente consegue reduzir. Eu vou acessar o Compose. Então o Compose, o mesmo padrão, não vou contar os imports, só a classe com as composables aqui e o espaçamento de uma linha. Então uma linha, ó, aqui não, porque nesse caso está dentro, tá? Ó, uma linha e uma linha. Beleza, food normal e o food item, uma linha, sempre um espaçamento aqui para ficar interessante, ó. Beleza. E esse último aqui eu também pulei uma linha. Tranquilo, basicamente é isso. Não vamos contar mais nada aqui, né? Deixa eu ver, list item, model. Não tem mais nada, é só isso daqui. Então, nesse caso, da main activity, eu vou pegar esse código. Eu vou remover tudo isso daqui. Ó, vou pular apenas uma linha. Vou acessar aqui o food. Vou dar um Ctrl C. E o food item. Só na função composable. Vamos colocar aqui o compose, né, o Jetpack. Então, Jetpack compose. E aqui a gente vai passar caracteres 5.748, palavras 485 e linhas 196. Repare que na questão de linhas não houve uma quantidade grande de redução referente a um projeto criado com XML e Kotlin, ó, 200 para 196. Porque nesse caso, existe algumas coisas ali no Jetpack Compose, como o paradigma é declarativo, você acaba escrevendo o nome das funções, das propriedades são diferentes. Então tem algumas coisas que você escreve um pouco a mais. Nesse caso, você quebra muita linha ali para organizar. Mas quando a gente vai ver
o que a gente realmente escreveu, a gente escreveu muito menos. A gente, em linhas, parece que não. Até parece que a gente escreveu mais no Jetpack, né? Então, assim, quando a gente vai olhar em linhas, está muito parecido. Mas, realmente, quando a gente vai colocar a mão na massa, escrever código, a gente escreveu muito menos. Foi 5.748 para 7.501. Então, teve uma diferença muito grande. E em palavras também, ó, 485 para 679. Então, quando a gente olha do Jetpack Compose para o Kotlin com XML, já houve uma redução drástica. Do Java para o Kotlin, teve uma redução. A gente consegue ver que teve uma redução. Bacana. Mas aqui já foi uma redução drástica. Isso mostra a evolução, que a gente agora não precisa mais escrever tanto para fazer certas coisas. Isso significa que o Java é ruim, que o Kotlin com XML é ruim? Não é essa a questão. Aqui a gente está analisando a evolução, as vantagens e desvantagens. Então, sim, cada vez mais o Google, né, e a JetBrains, eles estão prezando por produtividade. As empresas serem mais produtivas, desenvolvedores serem mais produtivos. Então, o que isso significa com esse resultado? Que a gente está ganhando em produtividade. Eu estou fazendo basicamente a mesma coisa em menos tempo, certo? Então, em Java eu demoraria, sei lá, com essas palavras e essas linhas aqui, eu demoraria para fazer aquela Recycler View completa, vamos colocar 50 minutos. 50 minutos. Aqui com Kotlin, eu já consegui fazer em 35 minutos. E aqui no Jetpack, eu consigo fazer em 20, ou até menos. É porque aqui no vídeo eu expliquei para você passo a passo. Até parece que foi muito difícil, né? Muito grande. Mas se eu fosse fazer isso daqui sem explicar, ia ser muito rápido. Porque eu estou explicando para você passo a passo. Então, a gente ganha em produtividade. Essa é a grande vantagem que a gente consegue ver nas tecnologias, que houve sim uma redução de código. A gente ganha em produtividade. E produtividade é algo muito importante. Já te adianto que em apps grandes você vai ver uma diferença ainda maior. O Jetpack Compose vai ter uma diferença muito grande, o Kotlin vai ficar atrás, o Java vai ficar atrás. Em apps menores, essa diferença não é grande. Essa diferença é quase igual ou muito parelha. Então, nesse cenário, a gente vê que teve uma evolução gigantesca. É claro, não é todo o cenário que a gente vai ver uma tecnologia se sobressaindo tanto. Agora vamos falar aqui sobre vantagens do Java. Lembrando que a gente não está falando mal de linguagem, a gente só está analisando a evolução desde o começo. A gente está analisando o que mudou, o que melhorou, vantagens e desvantagens. Então, uma das vantagens é a produtividade, que a gente viu aqui claramente. No Java, a gente viu que a gente escreve um pouco mais, não é algo assustador como muitos falam. Nossa, escreve milhares de linhas de código. Não, você realmente escreve mais do que o Kotlin. Isso é nítido, você escreve mais, o resultado está aqui. Você escreve mais. Porém, não é todo cenário que fica essa diferença grande. Tem cenário que é parelho, tem cenário que a diferença é muito grande. Depende do cenário. Mas sim, no geral, Java você vai escrever muito mais do que Kotlin. Isso é óbvio, tá? E Jetpack nem se fala. Porém, escrever mais é ruim? Não necessariamente. Eu perco em produtividade, certo? Eu perco em produtividade porque esse é o grande objetivo do Google, é ser cada vez mais produtivo, ter mais funcionalidades novas, enfim. Eu perco em produtividade nesse contexto do mobile, tá? Em outros cenários aí, a gente não está falando de back-end, de web, de games, a gente está falando de mobile. A gente está falando desse cenário aqui. Desse cenário, o Java, ele perde em produtividade. Mas nesse caso, eu ganho em legibilidade. Então, nesse caso, o meu código, ele é mais legível. Ele é mais completo. Ou seja, ele é explícito. O código do Java, ele é muito explicativo. Ele explica todas as funções, métodos, variáveis, ele explica em detalhes. E isso, para um iniciante, é muito bom, é excelente. Por quê? Para você que está começando, você que não sabe nada de linguagem de programação, de orientação a objetos, talvez você começar direto para o Kotlin, não é um problema, tá? Começar direto para o Kotlin ou até o Jetpack Compose, desde que tenha uma pessoa, um instrutor que realmente saiba te ensinar, tem uma boa didática, ou uma instituição que saiba passar esse conhecimento, não tem problema. Mas, no geral, é recomendado que você comece por linguagens mais robustas, como Java, C, entre outras, né? JavaScript. Então, nesse caso do Java aqui, você vai ter um entendimento melhor sobre o código. Vai ser muito mais explícito, autoexplicativo, vai ser mais legível. Então, nesse caso, para quem está iniciando, para quem quer entender melhor como é que funciona a parte de orientação a objetos, como funciona cada código, no Java você vai entender. Você vai escrever mais, sim, mas você vai entender muito melhor.
para quem está iniciando, eu recomendo fortemente sim o Java, né? E linguagens que vão explicar muito mais. Porque linguagens como Python, por exemplo, o Kotlin, né? Você acaba reduzindo muito as linhas de código e você deixa de explicar coisas importantes. No caso do Python, tem até mais do que Kotlin, né? Kotlin ainda deixa algumas coisas ali nítidas, mas o Python, por exemplo, não estou falando mal de Python, você acaba deixando algumas coisas de lado. Então, nesse caso, a vantagem do Java em relação a Kotlin e Jetpack Compose é que você consegue ter um entendimento total do código. No Kotlin e no Jetpack Compose, tem coisas ali que você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Está acontecendo por debaixo dos panos. Por exemplo, a classe Food, eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu tenho aqui, por exemplo, o get da imagem e o set da imagem. Aqui no Kotlin, simplesmente, eu não tenho essa informação. Eu tenho aqui a classe, as propriedades, mas eu não tenho o get e o set dessas propriedades. Elas estão aqui, por debaixo dos panos, mas eu não consigo ver. Eu não tenho essa informação. Eu não sei o porquê, como que ele conseguiu recuperar esse valor, como que ele setou esse valor. Eu não sei. Não está explícito para mim. Estou dando só um exemplo dessa classe. E aqui no Java, eu já consigo entender exatamente as variáveis de instância, eu consigo entender muito mais as variáveis locais, como que ele recupera, quais são os métodos que recupera, quais são os métodos que seta. No adapter, eu tenho algumas coisas mais claras aqui também, que no Kotlin eu não consigo saber. No Jetpack também. O Jetpack vai fazer isso ainda mais, ele vai deixar mais códigos por debaixo dos panos, ele vai omitir ainda mais para ganhar mais produtividade. Então eu estou ganhando produtividade, mas eu estou omitindo muitos códigos, ou seja, eu estou perdendo mais controle do meu código. Você entendeu? Eu estou perdendo cada vez mais o controle do meu código, do entendimento total, mas eu estou ganhando produtividade. É bom produtividade? É excelente. Mas se você é um total iniciante, talvez você está perdendo muito conhecimento. Você entende? Quando você começa a olhar por esse ângulo, você começa a perceber que tem vantagens e desvantagens. Kotlin não só tem vantagem em relação ao Java. Java tem vantagens em relação a Kotlin e Jetpack Compose. Então, nesse caso aí, o Java ele tem essa grande vantagem que, para pessoas que estão iniciando, recomendo você começar pelo Java. Não custa nada você começar pelo Java, que você vai aprender ali da forma mais robusta, e depois você parte para Kotlin. Porque aí sim, quando você parte para Kotlin, você vai ter um entendimento muito melhor. Você vai saber o porquê que o Kotlin reduziu aquele código. Se você começar pelo Kotlin, você não vai saber o porquê que certas coisas acontecem, entendeu? Então tem essa desvantagem. Java é mais legível, você tem um entendimento melhor do código, escreve mais, mas você ganha ali em controle do código. No Kotlin você perde um pouco esse controle, mas ganha em produtividade. Jetpack Compose você perde mais ainda em entendimento dessas partes por debaixo dos panos, mas ganha mais em produtividade. No caso de desempenho, tanto Java quanto o Kotlin e Jetpack Compose, o Jetpack Compose eu não cheguei a ver teste, tá? Mas assim, Java e Kotlin, o desempenho é o mesmo. Só que o Kotlin, ele é baseado no Java, ou seja, o motor do Kotlin é o Java. Então, em questão de desempenho, o Java e o Kotlin, eles têm o mesmo desempenho. Então, não muda nada em questão de desempenho. Inclusive, eu acho que é até um mito isso daí, né? Que o pessoal fala que Kotlin é mais rápido. Eles têm o mesmo desempenho. Se o Kotlin for um pouco mais rápido, vai ser coisa assim, imperceptível para olho nu assim do usuário. Pode ser que em algum momento ele tenha alguns lapsos ali de desempenho um pouco a mais do Java. Porque, queira ou não, você acaba escrevendo menos, então o tempo de compilação pode ser mais rápido. Mas assim, de qualquer forma, na prática mesmo, quando a gente vai ver, eles têm basicamente o mesmo desempenho. O Jetpack Compose, acredito que seja a mesma coisa em desempenho. Pode ser que ele seja um pouquinho mais rápido, mas como ele é baseado no Kotlin também, vai ser basicamente a mesma coisa. Então, em desempenho, os três ali vai ser basicamente a mesma coisa. Uma outra vantagem que o Kotlin vai ter, o Jetpack vai ter em relação ao Kotlin e o Jetpack Compose vai ter em relação ao Java, né? Porque o Jetpack Compose é Kotlin também, são as novas atualizações, bibliotecas. Então, assim, vai ter funcionalidades que só o Kotlin vai ter, o Java não. Por exemplo, Kotlin Coroutines, que é a parte de threads. No Kotlin eu tenho o Kotlin Coroutines, no Java eu não tenho. Existe uma outra forma de abrir uma thread que é muito mais complexa, mas não é a mesma coisa do Kotlin Coroutines. O que o Coroutine faz é muito superior
ao que a gente tem no Java aqui no mobile, pelo menos, tá? Tô falando do mobile. Então tem funcionalidades que só tem em Kotlin e Java não foi passado para Java. Então no contexto de mobile, você vai perder funcionalidades, algumas funcionalidades novas. Então essa é a vantagem do Kotlin para o Java, né? Vai ser funcionalidades novas que o Google implementou que no Java não tem. Mas isso não quer dizer que o Java é ruim, que ele é péssimo. Não. A gente tem que entender que cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. Beleza? Eu acho que você conseguiu entender. Tem muito mais coisa que eu poderia falar aqui, mas eu preciso trazer mais cenários. Tá? E nesse cenário aqui, basicamente é isso. Mas existem muitos outros cenários, que aí eu teria que fazer mais vídeos para a gente analisar outros cenários, como que cada um se saiu. Mas o que eu quero que você entenda é, a gente consegue ver uma clara evolução. E se eu fosse recomendar para você, aprenda todos eles. Aprenda o Java, aprenda o Kotlin, aprenda o Jetpack, porque você vai ter um conhecimento geral das coisas, certo? E é claro, se você for criar novos projetos, crie projetos do zero mesmo para produção, crie em Kotlin, tá? Por quê? Porque você vai ter um suporte melhor, você vai ter novas funcionalidades que você só vai ter em Kotlin. Para projetos em produção mesmo, você sempre mantém o Kotlin. Não quer dizer que você não vai usar Java nesse projeto. Até porque Kotlin e Java são totalmente interoperáveis, eles são compatíveis. Se você precisar utilizar algum recurso que está em Java, no seu projeto que é Kotlin, você pode utilizar sem nenhum problema. Tem muitas APIs de pagamento que estão escritas na linguagem Java. Então é muito importante que você saiba o Java também, porque aí você consegue implementar essas APIs de pagamento, essas funcionalidades que também só estão em Java. Então tem coisas que estão em Java que não estão em Kotlin também. Então você às vezes vai precisar do Java. É importante que você saiba todas elas. Mas no contexto geral, eu quis mostrar a evolução e também ensinar para você um pouco de Java, um pouco de Kotlin e também de Jetpack Compose. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.